Olá, aluno. Sou a professora Isabel Espinosa. Vamos falar hoje na unidade 2 de cálculo diferencial de uma variável. Vamos falar um pouco sobre funções, exponencial, logarítmica, módulo, trigonométrica e um pouquinho sobre limites. Vamos começar a nossa unidade falando em função exponencial. Então vamos lá. Uma função exponencial é uma função onde a variável está no expoente. Então, a função o mais geral possível seria do tipo f de x igual a c mais b vezes a elevado a mx. Todos os números que podem aparecer. Bom, algumas dessas coisas têm restrição. Por exemplo, a base A, chamamos o A de base, a base A não pode ser 1 e tem que ser maior do que 0. Então ela tem que ser maior do que 0, diferente de 1. O valor de B, como está multiplicando esta base, obrigatoriamente tem que ser diferente de 0. Então, diferente de 0. Porque senão desaparece se ele for 0, desaparece a minha exponencial. O mesmo acontece com o M, ele está multiplicando x. Se eu coloco o M igual a 0, a minha exponencial desapareceu. Então não tem significado. Vamos ver alguns exemplos, para ver qual é a aparência delas. Então, por exemplo, olha o item A. Eu tenho f de x igual a 5 mais 3 vezes 2 elevado a x. Bom, o que acontece? A base é aquele número que está lá embaixo, que tem o x no expoente. Então, base 2. O m, número que multiplica o x, é 1. O b, o número que multiplica a base, é 3. E o c, o número que está lá fora, somando, é 5. Agora vamos ver um caso mais extremo. Olha o item B. F de x igual a 4 elevado a menos 2x. Repare que, agora, o que nós temos? Qual é o valor da base? É 4. O valor de m, número que multiplica o x, lá em cima no expoente, é menos 2. Valor de b, cadê o número que multiplica a base? Não tem número que multiplica a base, mas ele é 1, porque ele está multiplicando. Então, é o elemento neutro da multiplicação, é 1. E o c, cadê o c? O número que está somando. Não tem ninguém somando, esse sim é 0. Então, cuidado, o valor de b, quando não aparece, é porque é 1. E o valor de c, quando não aparece, é porque é 0. Vamos ver como nós fazemos o gráfico de uma função desse tipo? Então, vamos lá. Primeira observação importante é assim. Qualquer gráfico você pode construir através de tabela de pontos. Então, tabela de pontos resolve qualquer um. Vou precisar de mais pontos ou menos pontos, dependendo da complexidade da minha função. Se a função for um pouco mais simples, eu preciso de menos pontos. Nesse caso, eu escolhi 5 pontos. Você quer colocar mais pontos? Coloca mais. Menos que isso eu acho um pouco difícil, porque vai ficar muito próximo e a gente não tem muita ideia de qual é a aparência da nossa curva. Então, vamos lá. Pegamos a função 4 elevado a x. Exponencial, com base 4, maior do que 1. O b vale 1, o c vale 0 e o m vale 1. Então, escolhi os pontos e vou montar a tabela. Bom, eu fiz a conta para o primeiro valor, para o menos 2. Você vai fazer a conta para os outros 4 e vai conferir se o resultado é exatamente aquele. Então, vamos lá. Fazendo a conta do primeiro, eu fico com 4 elevado a menos 2. Bom, 4 elevado a menos 2, o que acontece? Isso é o mesmo que 1 sobre 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, então é 1 sobre 16. 1 sobre 16 deu 0,0625. Aí, se eu tenho uma calculadora que eu posso utilizar, aí eu vou verificar se na minha calculadora tem a tecla y elevado a x. Ou outras calculadoras têm aquela tecla do chapéuzinho lá para indicar o expoente. Aí eu vou lá e faço a conta. 4 com expoente menos 2. E ele vai me dizer que dá 0,625. Agora você faça as outras 4 contas para conferir. Colocando os 5 pontos no nosso gráfico, nós ficamos com os pontos. Os 5 pontinhos estão ali marcados, então todos os pontos estão lá marcados, os pontos que você encontrou. A nossa curva é uma curva crescente. E aí eu reparo que tem um detalhe ali, tem uma reta vermelha escrito assíntota horizontal em y igual a 0. Então, repare que o que é assíntota? É aquela reta da qual o gráfico se aproxima, mas nunca vai chegar até ela, nem passar por ela. Então, eu não consigo, por mais que eu substitua valores, eu vou conseguir, posso colocar negativo do jeito que eu quiser. O resultado vai dar muito próximo de 0, mas nenhum valor vai dar exatamente igual a 0. Vai dar assim, 0,0000000, mas alguma hora vai dar um número. Então, dá 0.
Ele fica perto, mas não é igual. Vamos ver um outro exemplo. Repare que agora eu tenho f de x igual a meio x menos 3. Meio elevado a x menos 3. Agora minha base é meio, entre 0 e 1. Vou fazer as contas, e repare que o c é igual a menos 1. O c anterior era 0. Aí eu vou fazer as contas. De novo, eu aproveitei os mesmos valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Mais prático. Peguei a tabela, coloquei os mesmos valores. Você, de novo, tem a opção de escolher o valor que você quiser. Não quer colocar número inteiro? Coloca decimal, fracionário, o que você quiser. Se usar calculadora, não vai dar problema algum. Aí eu vou fazer a conta. Eu fiz a conta só do primeiro. Meio elevado a menos 2. Menos 3. Bom, meio elevado a menos 2, eu tenho a regra, se o expoente é negativo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a fração e colocar expoente positivo. Portanto, vai dar 4. Então, eu vou inverter e vou colocar expoente positivo. Vai dar 4. 4 menos 3, 1. Então, o ponto é menos 2 para x, 1 para y. Da mesma forma, você vai fazer com os outros 4. De novo, fica por sua conta fazer os outros 4. Aí, vamos representar os pontos. Representamos os pontos. E olha lá a reta vermelha de novo. A assíntota em y igual a menos 3. Compara. O primeiro era no y igual a 0. E o c valia 0. O segundo é no y igual a menos 3. E agora, qual é o valor de c? É menos 3. Então, eu já sei que a assíntota horizontal dessa função exponencial será sempre o y igual ao valor de c. Então, já temos isso. Vamos agora a uma outra função, a função logarítmica. A função logarítmica, o que acontece com ela? Eu tenho f de x igual a log de x na base a. Bom, log de x na base a, do mesmo modo que exponencial, nós já conhecíamos a função com expoente, sabemos fazer as contas. O logaritmo, eu tenho uma definição para esse log de x na base a. Log de x na base a vale c, ou log de número na base a vale c, quando a base a elevado a c for igual a esse número. No caso, meu número é x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar, antes de começar a fazer conta, vou verificar algumas características. A base, de novo, não pode ser 1 e tem que ser positivo. Maior que 0, diferente de 1. E o x, aquele logaritmando, o número que está lá em cima, do log de x. Esse x não pode ser negativo, ele tem que ser maior do que 0. Então, x tem que ser maior do que 0. Bom, vamos fazer umas continhas só para lembrar como eu faço o cálculo de logaritmos. Então, eu tenho log de x na base 2. E eu peço para calcular o valor da função no ponto 1. Quando o x for 1, eu quero calcular o log de 1 na base 2. Bom, tem uma propriedade que já diz para mim qual é a resposta. Não lembro da propriedade. Pego a calculadora e faço a conta. Não tenho uma calculadora à mão. O que eu faço? Uso a definição. Log de 1 na base 2 igual a c. Então, 2 elevado a c igual a 1. Qual é o valor de c? É 0. Então, você tem que ter 3 formas de fazer. Lembrar da propriedade, usar a calculadora ou usar a definição. Fica por sua conta. Aquele que você achar mais rápido. Vai lá. f de 2. O que você vai fazer com f de 2? Vai substituir o x por 2. Fica log de 2 na base 2. Vai fazer a conta. Vai dar 1. Log de 4 na base 2. É o f de 4. Log de 4 na base 2. Faço a conta. Vai dar 2. Então, lembramos como fazer a conta do logaritmo. Para que nós precisamos disso? Para poder montar o gráfico da função logarítmica. Então, vamos lá. Como eu vou esboçar o gráfico de uma função logarítmica? Então, primeiro, log de x na base 4. A base é 4 maior do que 1. Aí eu vou colocar alguns valores para x para fazer a conta. Eu coloquei valores que são potências de 4, potências da base, para facilitar a conta. Mas você pode colocar qualquer valor. Se você tiver uma calculadora para fazer a conta, põe o valor que você quiser. Sempre vai ser possível fazer a conta. Então, coloquei 1 sobre 16, 1 sobre 4, 1, 4 e 16. Vou fazer a conta só para o primeiro. Log de 1 sobre 16 na base 4 vai ser igual a quanto? De novo, a mesma história. Se eu lembro da propriedade, uso a propriedade. Não lembro da propriedade, vou usar a definição. Igual a c e faço a definição. Encontrei que o valor vale menos 2. Você vai fazer a continuação dessa tabela para verificar se o resultado está certo ou não. Como é que você vai fazer isso? Vai fazer uma continha para cada um. Vamos ver como ficou o nosso gráfico? Nosso gráfico, então, ficou de uma função crescente, em que eu tenho uma assíntota no eixo vertical agora. Então, a assíntota agora é vertical. O que aconteceu com a nossa assíntota vertical?
Nesse caso, x igual a 0. Por quê? O meu x não pode ser negativo, não foi essa a condição que estava escrito lá? O x tem que ser maior do que 0. Portanto, eu só tenho gráfico para um lado. Se eu não tenho gráfico para o outro, tem alguém que diz, para nesse ponto. Quem diz isso? A assíntota vertical. Ela está dizendo que só tem gráfico para um lado. Vamos ver um outro exemplo? F de x igual a log de x na base de 1/4. Agora, minha base está entre 0 e 1. Vou fazer exatamente a mesma coisa e vou aproveitar os mesmos valores. Eu usei 1/4 e o 4 para aproveitar os meus valores de x. Você pode fazer com outros valores, não importa. Fiz a conta e encontrei aqueles resultados de y. Você vai fazer a conta, a definição para cada um deles e vai ver se encontra exatamente os mesmos. Bom, fizemos a conta, substituímos no gráfico, no plano cartesiano, e encontramos uma função decrescente, porque ela está diminuindo conforme eu aumento o x. Eu aumento o x, o y está diminuindo, então decrescente, uma curva suave, com um detalhe de novo específico. O x pode ser negativo? Não pode. Pode ser igual a 0? Também não. Então, de novo, eu tenho uma reta vertical que prende o meu gráfico. Eu não passo para o outro lado. Aí você pode perguntar, a minha reta, a minha assíntota vertical vai ser sempre no x igual a 0? Não. Depende do que você coloca como logaritmando. Se eu calculo log de, entre parênteses, x mais 1, a minha assíntota vai ser em outro lugar. Vai ser sempre naquele que dá 0 para o logaritmando. Então, se eu colocar 0 para o logaritmando, eu vou deslocar esse eixo conforme a conta que tem que ser feita. Então, vamos ver agora uma outra função. Agora, eu quero a função modular. O que acontece com a função modular? A função modular vai usar a definição de módulo, aquela definição de valor absoluto. Então, o que eu tenho do valor absoluto? Eu sei que o módulo de 3 vale 3. O módulo de menos 3 vale quanto? Vale o oposto dele, vale o menos 3, vale 3 também. Então, o módulo é sempre positivo. Se o que está dentro do módulo é positivo, é o próprio. Se o que está dentro do módulo é negativo, é menos ele. Essa é a nossa condição para definição de módulo. Bom, função modular não tem restrição. Não é que nem as outras, que tem base, que tem expoente, que tem coisas assim. Ali não tem restrição, é de R em R. Vamos esboçar o gráfico de uma função modular, nesse caso, f de x igual a módulo de x mais 1. Primeira providência, usar a definição de módulo. Quando eu uso a definição de módulo, eu tenho o quê? A minha função vale x mais 1 se isto que está ali dentro, x mais 1, for positivo. Se x mais 1 maior ou igual a 0. E vale menos, dentro do parênteses, x mais 1, se o x mais 1 for negativo. Aquela história, é o número se ele for positivo e é menos ele se ele for negativo. Bom, feito isso, o que acontece? Eu vou resolver na equaçãozinha, encontro x mais 1 se o x é maior ou igual a menos 1 e menos x mais 1 se o x for menor do que menos 1. Vamos ver como fazer o gráfico disso? É um gráfico com duas sentenças. Então eu faço o gráfico de uma, faço o gráfico da outra. Um gráfico, eu coloquei a tabela em verde e o gráfico também, para você relacionar quem são os valores que eu coloquei com o gráfico. Na outra, eu pus a tabela em vermelho e o gráfico também. Então, você tem lá, D é uma reta, portanto eu dei 2 valores para um, 2 valores para o outro. Substituí na função correta. Então, o vermelho eu fiz a conta no y igual a x mais 1. O verde eu fiz a conta no menos x menos 1, distribuí o menos. Efetuei a conta e aí o que acontece? Uma é maior ou igual a menos 1. Então a vermelha foi toda lá. A verde é aquela reta que vai até perto do menos 1. Aí eu faço ela tracejada, vejo que ela corta no menos 1, deixo tracejado do menos 1 para baixo e até o menos 1 eu completo. Então emenda uma na outra e fica aquele Vzinho. Vamos ver um outro exemplo? Nesse exemplo nós temos a função módulo de x² menos 4. Módulo de x² menos 4, o que aconteceu? Eu fiquei com f de x igual o que está dentro do módulo, se o que está dentro do módulo for positivo. Aí eu vou resolver a inequação do segundo grau, vou fazer o estudo do sinal dessa função e vou ver que ela é negativa. Ou positiva primeiro. Vai ser positiva onde? Maior do que 2 ou menor que menos 2. E vai ser menos o x² menos 4 se o x² menos 4 for negativo. Portanto, entre as duas raízes. Vamos ver como ficou então? Então eu tenho duas parábolas, uma que vale entre as raízes, outra que vale fora. O nosso gráfico então fica assim.
eu tenho duas parábolas. Entre as raízes, a parábola tem concavidade para baixo. E eu pego só o que está entre as duas raízes. A parte de fora eu apago. Fora das raízes, eu pego a parábola que tem concavidade para cima. Mas só me interessa a parte de fora das raízes. Então eu apago a parte de baixo. E aí o meu gráfico fica com essa aparência. Uma parte dele é da parábola com cavidade para baixo, a outra parte com cavidade para cima. O módulo mudou a aparência do nosso gráfico. Vamos agora a uma interatividade. Sendo f de x igual a log de x mais 3 na base 3, o valor de f de 6 é alternativa A, 3, alternativa B, 2, alternativa C, 1, alternativa D, 0 ou alternativa E, menos 3. Pense que eu já retorno com a resposta.